Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por WFO, China Gate, OneBeat. Muito bem, amigos do Varejo, estamos aqui com mais um episódio do Varejo Cast, tendências e pendências dessa semana. Você já sabe, toda terça-feira, tendências e pendências. Toda quinta-feira tem Varejo Cast News para você. As quarta-feiras vão começar daqui a pouquinho com as rodadas de entrevistas. Eu sou Caio Camargo e junto comigo aqui, Fred Alecrim. Fred Alecrim, meu brother, como é que tá, cara? Tudo jóia? Tudo massa, meu amigo Caio Camargo. Mais um aqui para nossa audiência, mais um episódio, tamo juntos, eu falando de Natal, você falando diretamente de Santo André. Vulgo San Andréas, aqui pros moradores aqui da Serra, Vulgo San Andréas. É um lugar de muita gente importante, né? Então, você tá falando aí desse berço de gente importante, principalmente pro metal brasileiro, né? Metal brasileiro, opa, com certeza, né? Andréas Kisser morou aqui muito tempo, aí tem Danilo Gentili, que é daqui, tem Dani Calabresa, que é daqui, Saciloto, que é um pintor muito famoso também, aqui do Brasil, tal, de arte moderna e tal. E Caio Camargo. Pro varejo vale a pena, pro resto do mundo é outra história. Muito bem, meu amigo. Começando, como sempre, né, naquela nossa tradição, agradecer aqui a Melissa. Melissa, ela mandou uma mensagem aqui para o nosso, ainda repercutindo muito bem, o Algoritmocracia, que manda no seu negócio, e ela botou aqui, ó, super provocativo. Muita gente comentando, Caio, ainda sobre o Algoritmocracia. Se você não ouviu, um super episódio falando exatamente sobre quem manda no seu negócio. E aí, aguarde, hoje a gente vai falar sobre mais uma tendência interessante e mais na frente a gente vai juntar essa Algoritmocracia com outra coisa que é o SEO, que também mudou. Então, se liga aí que vai vir muito episódio bacana aí sobre coisas que a gente controla e a gente acha que controla, mas a gente controla, a gente está sendo controlado, né? Então se liga nisso aí que vai ser bacana. Exatamente. Ó, e duas coisas, Fred, também eu estou recebendo muito feedback do nosso curso lá, da NRF 2025, né? O nosso pós-NRF 2025. Para você que ainda não tá ligado, entra aqui nos links que estão aqui neste card, não importa onde você está escutando, tem link aqui para você, não importa se você está no YouTube, no Spotify, tem um link aqui para você conhecer o nosso curso de pós-NRF ali, que na verdade são mais de 3 horas e meia de conteúdo, com material, com apostila, com material extra, com um monte de conteúdo que você não viu nos outros NRFs ou pós-NRFs, para você usar durante o ano inteiro. Então tá capitulado para você, material de estudo, para dividir com o teu time. O pessoal tá elogiando muito o material, exatamente pela profundidade, pela análise. Você que já conhece o VarejoCast, já é nossa audiência, entende que a gente não é factual, a gente gosta de traduzir o que a gente vê como conceito aplicado ao teu negócio, então tá bem mastigado para exatamente o que eu posso aproveitar depois de tudo que eu escutei no meu negócio, quais são as lições de casa, quais são as tendências, quais são as pendências do meu negócio. Tá muito bem estruturado por nós ali para você. E aí, igual o Fred já colocou no spoiler, a gente está preparando uma linha editorial diferente esse ano, vocês vão ver com a gente de vez em quando. Não, a gente não vai só replicar as tendências que a gente está vendo no mercado, mas a gente vai lançar tendências para vocês também, porque nessa missão de traduzir a gente acaba criando algumas coisas, certo, Fred? Certíssimo. E aí, Caio, também trazer aqui, tava dando uma geral aqui, e agradecer também a Lidio.8052, assim que é o perfil dela no YouTube, e ela fez comentários no nosso último episódio, o Luxo e a TikTok, o varejo tá perdendo a noção. Do News, né? Do News. Ela botou sobre o consumo de livros, é importante a pergunta, qual tipo de livros estão consumindo? Realmente é bem importante. Bem, pode-se dizer que a qualidade editorial ficou muito aquém do ideal. Entre os 10 primeiros, somente um não é religioso ou de autoajuda. Desculpe-me, mas o conteúdo literário é uma baliza para mostrar o reflexo do que as pessoas pensam ou desejam pertencer. Se o intuito é abrir o horizonte, parece ilustrativo o resultado da pesquisa. Tá aí a opinião da Lídio, né? Então, interessante. E você também deixa os seus comentários. Nesse caso aqui da Lídio, foi no YouTube, né? Você pode deixar o seu comentário no Spotify, você pode deixar o seu comentário no Apple Podcast, onde você estiver ouvindo. É sempre importante deixar aqui os comentários para que a gente possa entender um pouquinho mais e expandir também nossa consciência com diversas opiniões. Algumas são convergentes com o que a gente pensa, outras são divergentes, mas é isso aí, sempre com todo respeito. E as complementares também, né? E a gente que trabalha junto, converge todo momento, né, cara? Não, mas só complementando essa opinião que eu achei de suma importância, muito obrigado pelo comentário ali. Muito. É interessante, Fred, que sim, a gente pode criticar a qualidade do que a gente está lendo hoje, mas se as pessoas estão começando a ter o hábito de leitura, mesmo que por uma coisa mais generalizada, como um livro de autoajuda, não tô
tô criticando nenhum livro de autoajuda, tá? Mas colocando em cima do que foi comentado, né? É um livro de autoajuda, ou mesmo um quadrinho, ou mesmo um livro meio sem muita raiz, sem muita profundidade, não importa. Conforme você vai estudando, você vai adquirindo a leitura, você vai abrindo prazeres ali pra ler. É como quando a gente é criança, que a gente é forçado a ler as grandes literaturas, a gente acha chato, moroso, porque a gente não tem consciência ainda da literatura. Então, conforme... Se o teu caminho de entrada é um livro mais genérico, não tem nenhum problema. O importante é a gente estimular esse hábito, e que bom que as pessoas estão sendo estimuladas a ler. Isso para mim já é um alento ali interessante. Depois do episódio Algoritmocracia, depois do episódio Slow Retail, o que a gente vai falar hoje, meu amigo? Vamos lá, Fred. Rapaz, isso aqui é bem interessante porque no nosso brainstorming aqui, inclusive para os episódios que a gente faz para você, que é a nossa audiência, né? A gente sempre começa a desenhar algumas coisas, alguns cenários. E numa dessas conversas minhas do Fred, a gente começou a desenvolver um pouco o conceito, né? E a gente começou a falar assim, pera lá, cara, o mundo antes do varejo, né? E isso começou, inclusive, dentro dos nossos pós-NRF, né, Fred? Quando a gente começa a fazer um timeline bem criado, bem estruturado por você, lá pela gente, que pega lá os últimos anos de NRF, a gente vê que o mundo, por conta do digital, passou por alguns momentos ali. Que hoje, inclusive, eles convivem juntos. A gente está falando de dois momentos distintos, que é o showrooming e o webrooming. E é engraçado, Fred, que embora antigo o termo, tá, o showrooming, muita gente ainda desconhece ele, cara. Quando eu vou falar sobre isso, às vezes o pessoal faz uma interrogação. Nunca ouvi falar do termo. Vamos explicar na didática. Vamos lá. Conforme surgiu o mundo digital, a gente partiu para o showroom. Só um ponto, Takai, para a gente se localizar na linha do tempo. Em 2011 foi a explosão do e-commerce. 2012 Exato. Surgiu o termo showroomer, tá? Só para na linha do tempo. Bora lá, emenda aí. Explica um pouco o showroomer para eles, então. Vamos lá. Bom, então o showroomer desse ponto, quando o e-commerce explodiu, e principalmente eu estou falando aqui de Amazon, né, em 2011, o que acontece? Muitas pessoas, né, e junto com isso os Wi-Fi começaram a ser disponibilizados dentro de loja também. eBay as pessoas também, lá nos Estados Unidos também, junto com a Amazon, o eBay também naquela época. eBay, né, eBay que ainda era junto com o PayPal na época. E aí você também tinha lá dentro as lojas Wi-Fi sendo distribuído, né, as pessoas tendo acesso, e pacotes de dados muito melhores também. Então as pessoas começaram a fazer aquela comparação entre preços online e preços nas lojas físicas. Vendo que havia uma vantagem, principalmente na compra da Amazon, as pessoas iam em lojas, por exemplo, uma loja que sofreu bastante, uma marca que sofreu bastante, Best Buy, iam até lá, experimentavam os produtos, celular, via TV, via lá, fazia o teste ali, fazia o test drive do produto, gostando. Lá de dentro mesmo, utilizava o Wi-Fi ou o seu pacote de dados, entrava no site da Amazon, fazia a comparação e, muitas vezes, naquela época, a Amazon levava vantagem e a pessoa comprava na Amazon para receber em casa. Então, lembrando que o conceito de showroom é um lugar onde você tem ali, né, produtos tudo exposto, todo mundo vai ver, testar, experimentar. Exatamente. Então, você vai testar, e aí o showroom é porque você está lá, está utilizando aqueles produtos que estão à venda como exposição para testar, mas compra online em outro lugar, né? Então isso movimentou bastante, e lembrando que nessa época a Amazon era inimiga do varejo, né? E esse era um dos principais motivos, e a Best Buy como grande rede sofreu bastante, mas outras marcas também sofreram, né? Então o showroom é por aí, né, Caio? E a gente via isso no Brasil também, sei lá, você via propaganda do tênis na televisão, o cara entrava lá vou falar marcas aqui só pra gente usar a metáfora, ia numa Centauro, uma Decathlon, via lá o tênis, experimentava o calçado, via qual era o número que servia pra ele, sentia se era confortável ou não, e falava pro vendedor, daqui a pouco eu volto, tô só dando uma olhadinha. Ele saía da loja, catava no Mercado Livre, no comparativo online. Aliás, eu vou ativar o gatilho da memória das pessoas aqui. Ia naquela época no Buscapé, no Bom de Faro. Lembra isso, cara? Quando não eram tantos os marketplaces, ou seja, quando as pessoas ainda não tinham o hábito de buscar, isso também é uma outra mudança do mercado, né? Quando as pessoas não iam diretamente no aplicativo, no marketplace buscar, elas buscavam todos os sites. Como eram muitos sites para se buscar, site de cada marca, eles tinham esses sites ali que faziam essa varredura de preços para você. E aí o pessoal ia lá buscar Buscapé, Bom de Faro e outros sites ali. E aí, a gente vive esse mundo de hoje numa inversão deste papel. Um pouco do que a gente falou no Slow Retail, um pouco do que a gente falou de tendências NRF, um pouco do que a gente vem construindo nesses últimos anos, né? Não é uma fala só da NRF, é uma fala que já vem se construindo, que é o web rooming.
que é o efeito contrário do showrooming, que compensa você se você precisa trocar um televisor, né? Quero comprar uma televisão nova para minha casa. Onde você começa essa jornada? Você começa essa jornada provavelmente na internet, buscando preço, buscando review, buscando alguma informação. A partir de que você busca essa informação, você decide se você vai comprar direto naquele aplicativo que está buscando ou se você vai na loja física. E isso a gente viu, né, Fred? Eu queria que você explicasse um pouquinho como tendência. A gente viu na NRF que as pessoas estão ainda preferindo a loja física na maioria dos casos, mas o online faz sentido muito para muita gente ainda, certo, meu amigo? Exatamente, isso aí foi principalmente na palestra do Lee Patterson, da WD Partners, apresentando uma pesquisa que mostra que 85% das pessoas que vão comprar na loja, elas começam sua pesquisa online e 80% termina na própria loja. Então, esse é um dado muito relevante que mostra esse componente. E uma questão interessante do Web Rooming, que pouca gente se ligou, eu acho que ela não hypou tanto, né? Não se tornou o showrooming, tanto quanto o showrooming, mas é um efeito muito interessante que eu acho hoje, Caio, e você que está nos ouvindo, pensar, por exemplo, você falou aí de uma televisão, o que eu vejo que funciona muito em carro, né? Você vai lá no YouTube principalmente, vai ver aqueles caras que fazem reviews maravilhosos, muito melhores do que os que estão no site, que só explicam características melhor do que muitos vendedores. E aí o cara vai lá, ele faz um review fantástico do carro, você vê, e depois daí você vai no site e depois você vai na concessionária, ou seja, faz o caminho inverso. Agora mesmo, só que aí tem um fator, né? O Web Rooming, para acontecer, o varejista precisa ter o produto na loja para poder ganhar do online, que é aquela questão do imediatismo, né? Exatamente. Compra, mas se não tiver no físico, você vai ter que optar por online mesmo. Tem muito que você falou, televisor tem muito dessa história, né? Poxa, queimou a TV em casa e não posso perder a novela, né? A pessoa quer sair às 6 da tarde ir no shopping e às 9 da noite tá assistindo televisão em casa, né? Se for possível, né? Então, para isso, precisa ter um produto exposto. Se você chegar na loja física, a pessoa fala, eu vou ter que encomendar, vai entregar na tua casa, muita gente fala, então eu compro outro dia, então eu vou ver no online, eu vou buscar um outro preço, e isso é um problema. A gente tá aqui nessa onda de calor pelo Brasil, né? Eu fui buscar ar-condicionado, tem muito lugar que já não tem mais, né, cara? Então assim, então eu vou buscar na internet. Não, a gente pode encomendar? Fala, deixa. Porque tem muito do impulso, às vezes, né, cara? A compra não planejada, aquela compra de imediatismo, tem muito disso no Web Rooming. E aí, se a loja física não tem o sortimento adequado, o estoque adequado, tem muito disso aqui também, né, Fred? Exatamente. Então, começamos lá com o showrooming, depois vai para o web rooming. Qual é a terceira fase aí, Caio Camargo? O que foi identificado aí? Você trouxe essa provocação para a gente dar uma mergulhada. Qual é a nova fase do rooming? Cara, a provocação maior tá em cima do usuário. Nesses dois casos específicos, é uma decisão do consumidor pensar no produto, dar a fagulha inicial lá, o start, e ir buscar o produto. Né? Então, puxa, eu vou buscar uma TV. Eu quero comprar um tênis novo que eu vi a fagulha dele. Se ele ainda faz o showrooming, a gente sabe que acontece muito o efeito do showrooming, ou se ele faz uma busca no nível do web rooming, não importa. Existe uma nova camada sendo construída pelo advento das redes sociais, pelo advento do TikTok Commerce, que você fala muito bem, TikTok Shop, pelo advento do que a gente está vendo com cenários com inteligência artificial, que é quando esse desejo da compra não parte do consumidor, mas parte do gatilho do algoritmo. Quando ao navegar uma rede social, eu sou deparado com produtos, certo? E que eu sou intencionado a comprar quando estou navegando, né? E o navegar aqui, a gente está usando a terminologia do scroll, porque ele é igual a todas as redes sociais. Em todas elas você faz o seu scroll, que é rolar a tela. É o rolar de tela seu ali pelas redes sociais. De repente, você provavelmente, inclusive, acredito, que algum dos produtos que você deve ter comprado ultimamente, você pode ter, não foi alguma coisa que você foi entrar no método tradicional, de entrar no Google, pesquisar o produto, pesquisar o preço e comprar. De repente você está olhando o produto, ou apertou um botão, descobriu que queria aquele produto e apertou. Então a gente brinca que o rooming dessa brincadeira, que o novo jeito de comprar é o scroll rooming, né? Que é essa navegação que é empurrada para você. Faz sentido, meu amigo? Tava no Instagram e tal, e aí surge para mim esse produto aqui, que eu nunca tinha visto. O que é esse produto? É um timer. Ele vai ter que explicar, a audiência não viu a imagem, tem muita gente que só escutou você. Para quem tá vendo aqui, é um timer. Ó, você vê que ele já tem os tempos aqui, tá vendo? Então eu tenho 10 minutos, quando eu rodo ele já entra 10 minutos.
Se eu paro assim, ele pausa, se eu boto assim, ele zera e começa tudo de novo. Eu vi isso para minha filha, porque a mais velha, ela faz aqui concurso, então precisa muito de usar esses métodos Pomodoro, essas coisas. Então, eu peguei isso aqui e eu nunca tinha visto, eu falei, pô, que interessante. Aí eu olhei, cliquei, era na Amazon, e aí eu comprei, e aí chegou, era uma compra internacional, e chegou rapidinho aqui. Então, eu achei muito interessante, e exatamente pegando isso que você está falando, Foi tava lá, né, no scroll, scroll, aparecendo umas propagandas e nada, e, poxa, que interessante. E é legal, Fred, porque tem tudo a ver com uma das coisas que a gente fala muito, né, cara? O tal dos achadinhos, né? Achadinho de Shopee, achadinho de Shein, que as pessoas brincam muito na rede social, mas a partir do momento que você segue um influenciador, tá? Que tem esse hábito de trazer novidades de produtos, né? Por exemplo, ou você pesquisa isso e isso acaba vindo no algoritmo, o algoritmo vai jogando para você aquilo. Então ele tá te direcionando a comprar. Então, a grande, fundamentalmente, diferença entre esses dois modelos que a gente tinha no passado e o modelo que a gente tem agora é que é uma compra que não é uma compra gerada por uma intenção de compra do consumidor. Ela é quase como uma compra por impulso, ela é impulsionada pelo algoritmo, cara. Né? Ela é impulsionada, talvez seja o termo correto. É uma compra impulsionada pelo algoritmo e não impulsionada pelo desejo do consumidor por ele mesmo. Faz sentido? Faz total. E aí, a partir do nosso comportamento em o que a gente vê, o que a gente clica, cada vez mais o algoritmo vai adaptando-se ao nosso perfil e mandando cada vez coisas mais certeiras pra gente. E essas coisas certeiras, eu lembrei de outro caso aqui que eu tô aqui, ó. Quando eu comprei o Plaud, nem se falava em Plaud. Foi setembro, sei lá, junho do ano passado, setembro, e aí virou uma febre depois, mas isso aqui chegou para mim também, mesma coisa, do nada, né? Eu disse, rapaz, que coisa interessante isso, né? E fiz a compra, eu tava até na China e tava rodando lá as coisas e apareceu. Caio, você trouxe um ponto que é fundamental, que é o gatilho da compra não parte de uma necessidade que você tem e, na verdade, é muito mais uma necessidade que você tem naquele momento, ou seja, não parte de você, não parte do consumidor, não parte da pessoa, parte do algoritmo te bombardeando com coisas que ele acredita que uma daquelas você vai no impulso comprar. Porque se ele chega até você e você não estava buscando, é porque não existe uma necessidade latente ali. É aquele tipo de coisa, pô, você nem sabia que precisava daquilo. Pô, nem sabia que precisava daquilo. Ou você vai no desejo, ou na vaidade, ou qualquer outra coisa de querer ter aquilo. Não, é legal, Fred, ter uma coisa. Muita gente pode acreditar no que a gente está falando na hora de começar a construir isso pro seu negócio, que isso tem a ver só com o mercado digital. Quer dizer que é aquele papo de arrastar para cima, apertar o botão e comprar o produto? Não necessariamente. Nos temas que a gente mais falou no ano passado para vocês, audiência, foi a era do review. Era do review, ela tem tudo a ver com essa parte do scrolling. Porque várias vezes você tá aqui na tua casa ou numa região e aparece um lugar, você tá visitando uma outra cidade, aí começa a aparecer lugares para você visitar naquela cidade, restaurantes que as pessoas frequentam naquela cidade, ou na cidade que você vive, olha esse restaurante, tô aqui em Santo André, o frete é Natal, né? Ó, se você vai para Natal, quando eu chego em Natal lá, olha, estou aqui em Natal, num super restaurante, você precisa vir aqui no Camarões, etc. Começa a explicar, mostrar os pratos. Aquilo é scroll room também. Aquilo vai levar você para a loja física, mas é uma coisa que você ia comer em algum lugar, mas você não está nem imaginando, e fala, nossa, amanhã eu vou nesse lugar. Então, esse foi um efeito do scroll room. O algoritmo entendeu que você estava naquela cidade, disparou alguma coisa para você e fez você ter vontade de frequentar. Então, isso é aplicável a qualquer segmento, a qualquer porte de negócio. Só não vai ser aplicável para uma pessoa que está fora das redes sociais. Se você usa TikTok, tua audiência não está no TikTok ainda, pode ser que talvez não seja o melhor caminho. Eu vou para o Instagram, não importa, mas essa questão do algoritmo ela vai ser cada vez mais o grande motor para a gente estar engajando consumidores. Faz sentido, meu amigo? Faz, isso é perfeito, né? E eu penso muito assim, porque a ideia inicial poderia parecer assim, então isso também entra no algoritmocracia porque eu vou ter que impulsionar sempre. Por um lado, sim, você tem essa questão do scroll funcionando através de impulsionados, ok, mas vai chegar também através do algoritmo publicações orgânicas, de alguém e que o algoritmo cata para você e ele leva até você, porque ele acredita que você vai, a partir dali, ter algum tipo de reação, seja curtindo, seja comprando, seja visitando. Então, é muito bem explicado isso. Ou seja, tudo que você interage nas redes, isso vai vir dado, esse dado é analisado
e o algoritmo começa a trabalhar dizendo assim, ó, Caio gosta disso, Caio pode comprar isso, Caio pode comprar aquilo. Então não é só a partir do que é impulsionado que você escolhe o público lá, mas também coisas que já estão ali na rede, que nem todas são impulsionadas, que o algoritmo é que vai dizer e decidir que vai para você. Foi uma empresa que te colocou como público, como perfil, necessariamente. Exato, e a maneira que isso é construído, né, Fred? Porque a gente pode pensar de maneira humana como é que se encaixam essas coisas, mas o algoritmo ele tem milhões de usuários ali, ele fala assim, olha que engraçado, a maioria das pessoas que compraram um jogo de baralho acabaram consumindo yakisoba na terça-feira. Sei lá que junção de informação que eles vão fazer, e o cara começa a achar esses encaixes que a gente não tem a mínima ideia, e ele começa a encontrar essas similaridades. Ele não vai acertar sempre, mas ele vai acertar na maioria das vezes. Aí é que tá o fato, né? Então ele vai começar a empurrar conteúdo e de repente você fala, nossa, que legal, não sabia que tinha isso, não sabia que tinha esse lugar. Então isso vai começar a mostrar novos cenários. Então assim, para você que é marca, tem que ficar ligado nesse universo, porque é um fato, tá? Cada vez mais, a gente vai ter cada vez mais redes sociais presentes, e para estar nessa rede social, para vender, morreu o orgânico. O orgânico não existe mais. Para negócios, o orgânico está cada vez mais defasado, cada vez mais raso, cada vez mais difícil de você encantar teu consumidor, porque tem muita gente nessas redes, e quanto mais pessoas nessas redes, mais necessidade de você ter que impulsionar aquilo para atingir. As redes sociais são negócios, né? No final das contas são empresas, mega empresas com negócios ali, por isso é o algoritmocracia que a gente falou. E elas vão balizar nessa história, se você precisa de mim, então eu vou cobrar de você. É assim que funciona. Agora, se você traz tráfego para mim, então eu te dou tráfego, né? Vou te dar audiência, tá? Porque isso é bom pro meu negócio. Você estar aqui atrai mais pessoas a querer ser como você, né? Um influenciador, né? Mas o fato é que para negócios é sempre um campo de você quer usar minha audiência para ganhar dinheiro, então paga. O tudo passe tem preço, né? Não existe almoço grátis. Eu já ouvi isso em algum lugar, né? E aí uma coisa interessante para a gente pensar, e você que está nos ouvindo, é montar, como o Caio falou, a estratégia para o seu negócio. E por isso, aguarde o episódio que a gente vai falar sobre onde a gente amarra isso daí, né? A questão de entender o algoritmo, a questão de entender o seu público, a questão de entender os comportamentos das pessoas que levam ao showrooming, web rooming e scroll rooming, que é muito mais o algoritmo, a rede do que a própria pessoa, mas dá para entender isso aí, para que você possa ser também o algoritmo catar suas informações e levar para pessoas. E aí a gente vai fechar isso com o SEO é o limite, ou SEO é o limite, SEO é SEO, que é por causa disso tudo também muda-se a forma de você ser encontrado. E aí a gente vai falar sobre isso um episódio mais à frente, porque se as pessoas não estão mais pesquisando no Google, como pesquisavam antes, que era o que dava, né, deixava muita coisa ali de informação para as marcas serem encontradas, como fazer para ser encontrado além de pagar? Então, exatamente. Segura aí, porque o episódio está incrível. Exato. Esse episódio ele vai entrar logo depois do Carnaval. No episódio do Carnaval, inclusive, entra um desses motores, Fred, que vai fazer sentido nessa conversa, que faz sentido nessa construção que a gente está fazendo aqui, né? Essa elucubração aqui de vários momentos aqui, que é episódio sobre agentes de IA, tá? Que a gente já falou isso aqui com o pós-NRF, já falou isso aqui de tendência e tecnologia, mas a gente vai falar do Agent Commerce, tá? Não é mais e-commerce ou mobile commerce, é o Agent Commerce ou comércio agêntico, como é traduzido em português literal, tá? Que é como ser o comércio eletrônico, você tem o comércio agêntico que é motivado por agentes de IA e faz toda parte dessa construção, ou seja, a gente não vai conseguir acertar o futuro, mas a gente dá várias pistas para você de onde a gente pode, pelo menos para onde essas mudinhas estão correndo, né? Para onde elas começam a brotar, a gente já tá dando alguns insights para você aqui, para você ficar atento no seu negócio. Pode acontecer isso. Então a ideia é a gente ver como essas coisas se sedimentam, florescem e crescem para o seu negócio. Se sua empresa enfrenta dificuldades em planejar tarefas, organizar escalas ou monitorar a frequência em tempo real, o WFO é a solução ideal. A plataforma de otimização da força de trabalho coloca a pessoa certa no lugar certo na hora certa, ajudando a reduzir custos e automatizar processos. Para saber mais, procure o WFO nas redes sociais e veja como ele pode transformar a gestão de equipes. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento.
Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Eu espero que você tenha gostado de mais um conteúdo. Olha como esse ano começou bacana. Pós-NRF, com muita informação interessante. Todo o conteúdo da NRF, se você quiser ver o que a gente viu lá, não esquece, tá lá nas nossas redes, tanto a do Caio quanto as minhas. A gente fez uma cobertura de lá também, com conteúdos super bacanas em vídeo. Também tem o Varejo Cast, que a gente gravou episódios direto de lá. E tem o nosso curso online, com todo o material da NRF, com 2 e-books, com mapa de lojas que a gente visitou, ou seja, tá muito profundo, muito bacana. E aí logo depois a gente entrou em todas essas tendências que são apostas que a gente acredita que vão impactar os negócios do varejo para os próximos anos. Slow Retail, algoritmocracia, scroll rooming, e os próximos que virão estão preparados com todo carinho. Então a gente vai falar no próximo leadership episódio. Vai entrar daqui a pouco também, liderança generativa. Nós vamos ter, tem muita coisa legal para vocês. Muita coisa bacana aí. Tem o Agent Commerce para o próximo. Depois o Cell é o limite. E aí a gente vai trabalhando os conteúdos. E não se esquece, você quer ver como implementa isso no seu negócio? A gente tem todo o nosso material, vai direto para o Notion, o material dos episódios da nossa terça-feira, os nossos tendências e pendências. Estão lá numa página no Notion gratuitamente, é só você clicar aqui no link para você ir direto para o Notion e poder pegar esse conteúdo escrito com mais tranquilidade e dar uma olhada em tudo que a gente falou aqui. Então, todos os nossos tendências e pendências estão lá. Vai lá que tá muito bacana, gratuitamente. Também tem nosso grupo no WhatsApp, onde a gente faz enquetes, onde a gente também entrega conteúdo, e nosso grupo também no LinkedIn. Então, tem várias maneiras de se manter atualizado, você e seu time aí, para o que está acontecendo no mundo hoje. É isso aí, pessoal. Até a próxima ali, quinta-feira, Varejo Cat News. Não perde não. Até mais. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.